Olá, irmãos amigos. Estamos aqui mais uma vez na responsabilidade de transmitir o recado do Senhor, esperando assim que a palavra de Deus possa abençoar sua vida. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. A minha palavra é fraca, a minha não tem poder, mas a palavra que eu prego, esta palavra de Deus, esta tem poder para transformar minha vida, sua vida. Espero que ela te alcance e que venha te trazer bênçãos mais e mais para você e para a sua família. Essas mensagens são livres, você pode utilizar. Aproveita aí para evangelizar pessoas, falando sempre sobre o Senhor Jesus Cristo. Estamos tratando do Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento, no Novo Testamento. Espero que essas informações venham te trazer mais conhecimento naquilo que você já adquiriu no decorrer da sua vida cristã. São anos de estudos, pesquisas dentro da palavra de Deus. Hoje, quero mencionar quem foi Jesus no Velho Testamento. Apesar de usar um texto do Novo Testamento, serão personagens do Velho. Eu quero falar que ele foi a justiça divina. Nós vamos ler um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, o verso 13 e o verso 14, que diz assim, ó: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Quando nós lemos uma passagem como esta, irmãos, aparentemente, Deus odiou um, amou o outro, é uma referência de um texto de Malaquias, fica meio estranho. Agora, quando você entende o contexto, você chega à conclusão da perfeição que é a palavra de Deus. Tenho insistido, vou continuar. A Bíblia inteira é interligada. Então, o Velho Testamento está interligado com o Novo. Para entender a pessoa do Senhor Jesus, você precisa entender o Velho Testamento e sua história. E para entender o Velho Testamento e a sua história, você precisa compreender a pessoa do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus está em cada página do Velho Testamento. É o centro de tudo. Se você está acompanhando essa sequência de mensagens, as 3, 4 primeiras mensagens eu mostrei Gênesis capítulo 1 e o verso 1. Onde eu apresentei Jesus na primeira palavra, no Bereshit, no princípio. Vou voltar ainda em Gênesis capítulo 1 para mostrar outros versos. Mas agora nós estamos vendo um pouco, velho e novo, um pouco da história, para avançarmos, para te deixar mais curioso de conhecimento. O que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Deixa primeiro eu te mostrar um gráfico. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico é sobre a genealogia de Esaú. Você entendendo esse gráfico, vou mostrar os textos depois para você. Mas dá uma olhada nesse gráfico. Aí tem só a genealogia de Esaú. Se eu só citar para você, Esaú era filho de Isaac, era irmão gêmeo de Jacó, que eram netos de Abraão. Então aqui está Esaú. Você tem aí o nome Aolibama, e aí 3 nomes embaixo. Esses 3 nomes de cima são 3 esposas de Esaú. Vou mostrar os textos bíblicos de onde eram estas mulheres. No meio você tem Basemate e Ada do outro lado. Você tem um nome escrito grande ali, os Edomitas. Foi de Esaú, irmãos, que surgiu a nação dos Edomitas. Só para você ter conhecimento. Aquele rei Herodes, que mandou matar as crianças, que mandou matar o Senhor Jesus Cristo quando tinha menos de 2 anos, ele é edomita. Ele não era judeu. Ele era edomita. Ele vem de Abraão, mas através de Esaú. Ele não vem de Jacó, o filho da promessa. Todo estudioso da Bíblia tem que marcar a genealogia. Quem são os filhos da promessa? É isso que Paulo trata aos Romanos, é isso que Paulo trata aos Gálatas, é isso que Paulo trata aos Efésios, mostrando os filhos da promessa pela fé. Então veja, aquele Herodes era edomita. Se você não conhecer a genealogia, você não vai saber disso. Aquele outro Herodes, depois da morte daquele Herodes, aquele outro Herodes que perturbou o Senhor Jesus Cristo quando já era adulto, era filho de Herodes, outro edomita na geração. Então precisamos compreender a genealogia, precisamos compreender o Velho Testamento para entender a pessoa de Jesus Cristo. Mas por que Esaú
não assumiu o direito de primogenitura que ele tinha. Como tratamos em outra meditação, ele vendeu a primogenitura por um prato de sopa. Ele não valorizou. Jacó, irmãos, era um trapaceiro. Mas Jacó se preocupava com as coisas espirituais mais do que Esaú. Irmãos, Deus transforma pessoas, desde que o coração esteja voltado a se humilhar e dizer: Deus, eu preciso do Senhor, transforma a minha vida. Deus usa as pessoas erradas, porque Deus veio para transformar. Nenhum ser humano presta. Não há nenhum justo na face da terra. Deus é o único que pode transformar as pessoas. Mas Esaú não valorizava as bênçãos que ele já tinha recebido. Ele não valorizou a bênção da primogenitura. Ele trocou por um prato de sopa. O que eu sempre digo, irmãos, em palestras: irmãos, quantos crentes têm as bênçãos na mão e estão desperdiçando? Quantos crentes são oferecidos cargos na igreja para que a pessoa possa crescer, para que a vida possa ser transformada para sempre, e as pessoas rejeitam? Tratando dessas meditações, eu falei sobre Rebeca. Era um dia normal para Rebeca, a mãe de Esaú, quando ela encontrou o servo que Abraão mandou. A vida dela mudou para sempre. Talvez seja um dia normal na sua vida hoje, que Deus quer mudar para sempre a sua vida. Não deixa mais ser um dia normal, deixa ser um dia divino. Reconheça as bênçãos de Deus na sua vida, o que Deus quer fazer. Quantos crentes, irmãos, estão sendo desafiados a cargos e não aceitam? E quantos crentes, irmãos, estão sendo desafiados? Deus está chamando para a obra ministerial, a obra missionária, e estão dizendo não. Quantos crentes, irmãos, servos de Deus, homens, Deus está chamando para o ministério diaconal, e eles estão dizendo não. Para o ministério de ensinar pessoas, crianças, estão dizendo não. Deus tem um ministério na sua vida. Esaú rejeitou. Ele não valorizou as coisas espirituais. Aí quando você lê um texto de Romanos dessa maneira aqui, ó, como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Por quê, irmãos? Deus estava mostrando que Esaú, em primeiro lugar, recusou as bênçãos que Deus deu. Mas vamos ver outras passagens? Vamos ver Gênesis capítulo 25. Olhe como é importante a genealogia, que já mostramos vários gráficos para vocês. Olha a genealogia em Gênesis capítulo 25. Errei, Gênesis capítulo 26, viu, irmãos? Gênesis capítulo 26, o versículo de número 34. Eu errei aí, Gênesis 26, verso de número 34. Olha o que diz: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri Eteu, e a Basemate, filha de Elon Eteu, aquilo que eu mostrei no gráfico para vocês. Verso 35. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Foi uma amargura de espírito para os pais, Isaque e Rebeca. Como Esaú poderia se manter na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo se ele escolheu pessoas que feriam os princípios? Lembra da escolha quando Abraão mandou buscar uma esposa para o filho Isaque? Ele diz: não pode casar com uma cananeia, porque os cananeus são um povo, Canaã, aquela nação, um povo amaldiçoado por Deus, toda geração. Agora veja Gênesis capítulo 36, o verso 1. Dá só uma olhada. Gênesis capítulo 36, versículo de número 1, versículo de número 2, número 3. Vamos ler. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Matou a charada? Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Deus não iria permitir a genealogia ser ferida. Olha ainda a sequência do verso. A Ada, filha de Elon, Eteu, e a Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, o Eveu. Verso 3. E a Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Basemate era filha de quem? De Ismael. Quem era Ismael? Filho de Abraão com Agar. Não era da genealogia da promessa.
eram descendentes de Abraão, mas não da genealogia da promessa. O que Paulo fala ao livro dos Gálatas, ele diz que eram segundo a carne, não segundo a promessa. Eram filhos naturais, não filhos com a intervenção divina, como Sara, como Rebeca, que era estéril. Que maravilha a palavra de Deus! Como é preciosa, tudo que nós temos está aqui. Esaú, irmãos, quando você lê agora em aos Romanos, odiou Deus a Esaú e amou a Jacó? Não, Esaú fez a escolha. Ele escolheu mulheres das cananeias, mulheres que Deus não aprovava. Mulheres que não poderiam entrar na genealogia do libertador Jesus Cristo. Aí que você começa a compreender, irmãos, e montar o quebra-cabeça. Por isso, só há como entender o Novo Testamento entendendo o Velho. Só para entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, entendendo a história do Velho. E só tem como entender o Velho Testamento se você colocar Jesus em cada página dos detalhes de todo o Velho Testamento. Para isso, precisamos gastar tempo estudando a preciosa palavra de Deus. Muitas mensagens tenho recebido. Pessoas agradecendo a Deus pelos desafios que eu fiz com a leitura da Bíblia. Irmãos, eu gosto de ensinar a palavra de Deus porque eu estudo. Eu tenho autoridade para falar sobre leitura bíblica, porque eu leio a Bíblia, irmãos, desde a data da minha conversão. Leio, estudo, pesquiso, e agora o nosso desafio na igreja é 2 leituras por ano. Recebi uma mensagem, talvez ela vá me ouvir nesta mensagem aqui, de uma irmã lá de Portugal, e ela disse que aceitou o desafio. Através das mensagens ela foi desafiada a ler a Bíblia. E ela aceitou o desafio e conseguiu com a outra irmã terminar a Bíblia inteira. Louvado seja Deus. Porque assim, irmãos, se eu conseguir desafiar as pessoas a estudar a Bíblia, eu já estou feliz, como disse nosso irmão João Batista. Importa que meu ministério diminua e que o do Senhor cresça. O que importa é que Jesus apareça. Se eu conseguir desafiar a você a estudar a Bíblia, eu já tive a vitória que eu queria, porque Jesus está aparecendo, porque o Filho de Deus vai reinar na sua vida, porque a Bíblia é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. Aqui, irmãos, está Jesus, a justiça divina. Quando a gente olha para o texto, parece que Deus foi injusto, amou um e odiou o outro. Não, foi Esaú que rejeitou as bênçãos de Deus. Pelo amor de Deus, nesta noite, não rejeite a bênção que Deus tem para você. Antes de dormir, dobra o seu joelho, conversa com o Senhor. Deus, o que o Senhor tem para mim? Me ajuda, quebra meu coração. Se você ainda não se entregou a Cristo, nessa noite você tem uma bênção grande, enorme, que o humano não consegue expressar, a não ser, como diz a palavra. Você tem a salvação, está batendo na tua porta. Te entrega a Jesus. O único meio de uma criatura, um ser humano entrar nos céus, é através de Jesus Cristo. Se entrega ao Senhor. Ele é o personagem principal de toda a Sagrada Escritura. Ele é o autor principal. Ele é o Criador. Ele morreu na cruz por mim e por você. Se entrega a Jesus. Só Ele é Deus. E você vai mudar completamente o rumo da sua vida. Que Deus te abençoe. Quero orar por você nesse instante. Obrigado, Pai, pela tua preciosa mensagem. Obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito nas vidas que têm recebido estas mensagens. Fala mais aos corações, Deus. Precisamos muito do Senhor. Ajuda cada um, Pai, que nesta noite não consiga dormir antes de tomar uma decisão. Espero, Deus, que não seja a decisão de rejeitar, mas que venha aceitar a convocação e aquela bênção que o Senhor tem preparado para cada um. Aqueles que são chamados para o ministério para ser pastor, Deus. Aqueles que são chamados para ser um missionário, um diácono, um professor, não sei, Deus, onde. Mas abençoa cada um. Aqueles que têm chamado Deus para interpretar Libras, abençoa, Deus, cada um. Tu sabes. Ó Deus, mas aqueles que ainda não se entregaram a Cristo, que tome a decisão mais importante da vida, se entregue ao Senhor nesta noite. Único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Assim eu te peço, no nome e no poder do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém.